Muito bem, pessoal. Quarto simulado. Espero que vocês tenham feito uma boa prova, né? Tenham tido um bom êxito aí nas questões. Lembrando que nós fizemos aí, então, 2 questões de lei orgânica do DF, 2 questões de regimento interno da Câmara Legislativa. Aproveitamos para pegar um simulado com mais questões de Fundação Carlos Chagas, 6 questões de da Fundação Carlos Chagas, tá bom? Misturando aí direito constitucional com um pouco de processo legislativo da Constituição Federal, tá? Mas que tem repercussão, obviamente, no processo legislativo aqui do DF. Vamos que vamos, tá? Responder aí já a primeira questão, que foi, gente, uma questão sobre a lei orgânica, tá? A parte de direito administrativo, de administração pública da lei orgânica. Maria é consultora técnica da CLDF, Júlio, soldado da PMDF, Cíntia ocupa um cargo comissionado na administração regional de Taguatinga e Lucas, é servidor de empresa pública do DF, gente. A alternativa correta é a letra D de dado, tá certo? A Maria é garantida a vedação do desvio de função, ressalvada, sem prejuízo de seus vencimentos, salários e demais vantagens do cargo, a mudança de função, gente, sob recomendação médica, no caso, né, de ela estar gestante, havendo recomendação médica, é possível ela mudar de função, não de cargo, mas mudar temporariamente de função, e isto não vai ser considerado desvio de função, o que está no artigo 35 da lei orgânica, tá bom? A letra E está errada, porque Lucas não se submete ao regime jurídico único dos servidores. Lucas, ele é um empregado da empresa pública, gente. Veja que eu botei na cabeça da questão, Lucas é servidor de empresa pública do DF. Sabe por quê? Porque a letra da lei orgânica fala isso. Chama empregado público de servidor de empresas estatais, de empresa pública. Então, eu usei a mesma nomenclatura da lei orgânica, apesar de saber que o mais correto é chamar um empregado de empresa pública de um empregado público. Mas cuidado, que a literalidade da lei orgânica chama esse indivíduo de servidor de empresa pública ou sociedade de economia mista, mas ele não se submete, obviamente, ao RJU, porque ele é seletista. A letra C está errada, gente, porque a Lucas, que é o empregado, né, público, ele teria a gratificação do titular quando estivesse substituindo o chefe da repartição dele. De novo, gente, um direito do artigo 35 da lei orgânica, que é próprio dos servidores submetidos ao RJU, não do DF, né, que é a lei complementar 840, e não Lucas, que é um empregado público, ele se submete à CLT e não tem esses direitos do artigo 35 da lei orgânica. E Júlio, ele não teria o adicional de 1%, gente, porque também Júlio, por ser soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, ele não se submete, gente, à lei complementar 840, nesses direitos que tem aí com relação a verbas remuneratórias, porque aí você tem uma legislação federal trazendo a remuneração deste nosso valoroso integrante da Polícia Militar do Distrito Federal, gente, e que, portanto, não se submete àquele artigo 35 da Lei Orgânica do Distrito Federal, naqueles direitos que estão ali remuneratórios, né, do regime jurídico de Júlio, porque ele vai ter essa parte regulada por lei federal. Nós temos aquela súmula vinculante, né, que diz que é a União que pode legislar sobre a remuneração dos integrantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da própria Polícia Civil do Distrito Federal. Então, o nosso valoroso policial militar também não se submete a esses direitos do regime jurídico único da 840. E a letra A, gente, também está errada, porque dizendo que Maria, Júlio e Cíntia teriam o direito à previdência, do regime próprio da previdência, né, do Distrito Federal, gente. Na verdade, se você pega o artigo 40 da Constituição Federal, parágrafo 13, e o próprio artigo 41 da lei orgânica, nós vamos entender que são os servidores efetivos que têm direito a uma aposentadoria pelo regime próprio de previdência social.
servidores comissionados, servidores temporários, empregados públicos, eles se submetem, gente, ao regime geral de previdência social, ao chamado RGPS, tá? Então, né, por exemplo, aqui a nossa querida Cíntia, né, ela, por ser servidora comissionada, ela se submete ao RJU, espetáculo, mas a aposentadoria dela é vinculada ao INSS, tá? E não ao regime próprio de previdência social, que se limita aos servidores efetivos. Muito bem. Então, o gabarito correto é mesmo a letra D de dado. Questão 2. Lúcio, deputado distrital, ainda uma questão de lei orgânica, apresentou, com o apoiamento de alguns colegas, né, um apelo, uma proposta de emenda à lei orgânica, com o objetivo, qualquer aqui, de impedir práticas discriminatórias no âmbito das escolas do Distrito Federal. Acerca dessa situação, marque a opção errada. E aí, gente, a letra A fala que apelo deveria ter sido subscrita por no mínimo 8 deputados distritais. É verdade, porque o artigo 70, toda essa questão aqui é o artigo 70 da lei orgânica, que vai dizer que um apelo tem que ser proposta por pelo menos 1/3 dos deputados distritais, 1/3 de 24 equivale a 8. Então, realmente, ela foi subscrita por pelo menos 8 deputados distritais. Letra B, para ser aprovada, esse apelo deve ser discutido e votado em 2 turnos, com interstício de no mínimo 10 dias entre esses 2 turnos, e considerada aprovada se obtiver em cada um, né, em ambos, o voto favorável de 2/3, ou seja, 16 deputados distritais, certíssimo, gente, é a letra do que está no artigo 70 da lei orgânica. Letra C, a emenda à lei orgânica respectiva será promulgada pelo governador do Distrito Federal com o respectivo número de ordem. É claro que está errado, porque o artigo 70 vai dizer que quem promulga a emenda à lei orgânica é a mesa diretora da Câmara Legislativa. A mesma coisa que está no próprio artigo 60 da Constituição Federal, é a mesa da Câmara e do Senado que promulgam a emenda à Constituição Federal. Aqui na Câmara Legislativa é a mesa diretora da CLDF que promulga a emenda à lei orgânica, a ELO. Tá? Então, não é o governador, a letra C é a errada. A letra D, gente, não será objeto de deliberação a proposta de emenda que ferir princípios da Constituição Federal. Isso é o que está no artigo 70 da lei orgânica. Lembrando que o que poderíamos chamar de cláusulas pétreas da lei orgânica estão nos princípios da Constituição Federal. Uma emenda à lei orgânica não pode alterar a lei orgânica violando os princípios da Constituição Federal. Esse é o grande limite ao poder constituinte de fazer a lei orgânica originária e as emendas à lei orgânica do DF até hoje, tá? Esse é o grande limitador. Isso está no artigo 25 da Constituição Federal. Toda a Constituição estadual deve respeitar os princípios da Constituição Federal e o artigo 70 da lei orgânica do DF vai dizer que também as emendas à lei orgânica do DF devem respeito aos princípios da Constituição Federal. Ótimo, letra D está correta e a letra E também está correta. É o princípio da irrepetibilidade. Se esse apelo contiver a mesma matéria de outro apelo, rejeitada ou havida por prejudicada na mesma sessão legislativa, ela não pode ser proposta, é a ideia, tá? Ela não deveria ser proposta, ela não pode, juridicamente, não há essa possibilidade, porque a lei orgânica proíbe juridicamente que haja essa repropositura de um apelo com a mesma matéria de outra que foi impugnada na mesma sessão legislativa. Então, é isso que está a ideia que foi dito aqui, e aí a alternativa correta é a letra C de casa. Né? A alternativa que você tem que marcar, porque é a incorreta. Questão 3. Aí já é uma questão de regimento interno, gente. Vamos lá. Após ouvir as demandas de sua base eleitoral, o deputado João apresentou um PL para majorar a pena de furto, tá? Do Código Penal, né? E do 155, e agravá-la quando o autor o pratica embriagado ou sob influência de drogas. Em relação às proposições que tramitam na Câmara Legislativa, marque o item que apresenta a assertiva correta. Gente, nós temos aqui que a alternativa correta é a letra D de dado, porque realmente
essa matéria é direito penal e que, portanto, somente a União, pelo artigo 22, inciso 1, poderia legislar sobre o tema. Mas perceba que a Fundação Carlos Chagas, muitas vezes, vai tratar de outras questões laterais que podem ser corretas ou não. Então, veja que as outras alternativas estão dizendo assim, olha, tirando esse aspecto de que é um projeto sobre direito penal, caso ele entre em regime de tramitação ordinária, é a letra A, o relator deveria emitir um parecer no prazo de 20 dias. Errado, tá? Porque esqueça que é direito penal e você vai ter que analisar a letra A pelo que ela está dizendo, tá? Então, pelo artigo 90 do regimento, inciso 3, combinado com o parágrafo 2º, gente, o que é que nós temos? Em regime de urgência, o prazo está, na verdade aqui, tramitação ordinária, tudo bem, é 20 dias que a comissão tem para emitir um parecer, sendo que o relator, pelo parágrafo 2º, tem a metade desse prazo. Então, o relator teria 10 dias e a comissão é que teria 20 dias. Essa foi uma questão miserável, porque eu estou querendo que você não mais troque o prazo que a comissão tem com o prazo que o relator tem. Não confunda as duas coisas. Letra B, o projeto deveria tramitar pela comissão, a nossa querida SESC, Comissão de Educação, Saúde e Cultura. Não, tá? Nada indica aqui. Direito penal, gente, se você vai para a literalidade do regimento, tá? Lá pelo artigo 63 do regimento, você vai ver que direito penal é Comissão de Constituição e Justiça. Pelo menos pela CCJ teria que passar, não pela Comissão de Educação, Saúde e Cultura. Letra C está errada porque, na hipótese de ser aprovado o regime de urgência, caberá às comissões emitir parecer em 5 dias? Não. Em 2 dias, é o que diz o artigo 90, inciso 1. Agora, realmente, o projeto tramitaria em conjunto para as comissões que tivessem que se pronunciar sobre a matéria, mas é 2 dias o prazo em regime de urgência. 5 dias é prioridade e não urgência. Estude os prazos que as comissões têm para proferir parecer sobre a matéria em regime de urgência, prioridade e tramitação ordinária, lembrando que o relator tem metade desse prazo. Letra D de dado é a correta, eu já comentei. A letra E, compete à mesa diretora distribuir as proposições às comissões? Gente, não. Compete ao presidente. O presidente não é a mesa, tá? A mesa delibera coletivamente com 5 dos seus membros titulares. O presidente é que distribui, isso está no artigo 42 do regimento, inciso 2, a linha A. Então, a letra E também está errada. Questão 4. Questão 4, gente, acerca das comissões, ainda sobre as comissões, né, no regimento interno. Assinale a opção correta. Letra A, sujeita-se à deliberação do plenário a criação de comissão de representação com ou sem ônus para a Câmara Legislativa. Não. Sobre comissões temporárias, nós temos ali no artigo 75, parágrafo 3º, a ideia de que somente depende de deliberação do plenário, gente, essas comissões de representação que tenham e que causem ônus para a Câmara Legislativa. Se não causar ônus para a Câmara Legislativa, não precisa de deliberação do plenário. Tá? Está lá no artigo 75 do regimento. Letra B de bola, as comissões temporárias elegerão um presidente e 3 vice-presidentes para cumprirem mandato de 1 ano. Gente, completamente errado. Se é comissão temporária, não vai cumprir mandato de 1 ano, né? Porque, na verdade, a comissão temporária tem um prazo que a gente não sabe qual é, né? É um prazo, às vezes, de uma determinada quantidade de dias, ou então, até que cumpra a sua finalidade. Então, isso aqui, gente, pegou o artigo 76 do regimento e colocou, inclusive, errado, porque no artigo 76 é um presidente e um vice-presidente para as comissões permanentes. Aí sim, com mandato de 1 ano, tal, mas aí o que é que acontece? E é mandato de 1 ano, gente, permitida a recondução. Não é vedada a recondução. Está tudo errado aqui. Leia o artigo 76, que nem é para as comissões temporárias de maneira expressa. Tá? Apesar de que você pode entender que se aplicaria pelo menos o presidente e um vice-presidente. Mas mandato de 1 ano, isso aí o artigo 76, tá? Ele não seria incompatível com
uma comissão temporária dizer que o cara tem mandato de 1 ano. Não é bem isso, tá bom? Então, para as comissões temporárias, é o mandato que for, tá certo? E não tem recondução, porque a ideia é de que a comissão temporária, ela acontece uma vez, tem o seu prazo, o presidente de uma CPI, né? Então, é o presidente do começo ao final da CPI, tá certo? E você não tem mandato de 1 ano, e é um presidente e um vice-presidente, a ideia das comissões temporárias, tá? Que daria para você adaptar o artigo 76 nessa parte. A letra C, as comissões temporárias compor-se-ão de 3 membros, gente? Não. Titular e suplente? Não. Você pega o artigo 70, parágrafo 1º, o regimento vai dizer, o ato que cria a comissão vai dizer quantos membros ela tem. Então, a comissão temporária vai ter quantos membros o ato de criação de fé. Tá? Letra D, compete ao presidente de comissão convocar a reunião extraordinária de ofício ou a requerimento de 1/3 dos seus membros. É o artigo 78, inciso 25, tá? Do regimento. Preste atenção como é que se convoca uma reunião extraordinária de comissão. Tá? É ou de ofício pelo presidente ou a requerimento de 1/3 dos seus membros, tá bom? E não de maioria absoluta. E a letra E, gente, é a correta. O presidente da Câmara Legislativa não pode compor nenhuma das comissões permanentes da Câmara Legislativa. Não pode mesmo, não. Porque se você pega o artigo 60, parágrafo 4º, ele vai dizer que o presidente pode compor apenas aquela comissão de representação. E a comissão de representação é uma comissão temporária. Você não vai ter o presidente da Câmara Legislativa, gente, como membro da CCJ, como membro da COF. Não. Ele só pode compor a comissão temporária representativa, né? Comissão de representação, e é o artigo 60, parágrafo 4º, tá bom? Comissão permanente, não. E aí, a gente já começa, tá certo, com a questão 5, que já é Fundação Carlos Chagas, gente. Bom, eu coloquei aqui nessa primeira questão um tema que vocês podem muito bem encontrar na sua prova, gente, esta eficácia das normas constitucionais na classificação de José Afonso da Silva. E aí vem o artigo 18, parágrafo 2º, dizendo assim: os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Eu estou diante, gente, de uma norma de eficácia limitada de princípio, tá, organizativo ou de princípio institutivo. Gente, essa letra D que é a correta, tá? Nós temos outros exemplos na própria lei orgânica, ou na Constituição Federal. Pegue aí o artigo 131, se não me engano, que fala da AGU, né? 130 ou 131, que fala da AGU, porque vai dizer, olha, a AGU, a Advocacia Geral da União, é um órgão, é uma instituição, vai ser criada nos termos da lei, tá certo? Os territórios federais, a norma de eficácia plena, gente, ela independe de qualquer lei para ter uma eficácia imediata, tá? O artigo 5º, inciso 4, é livre a manifestação do pensamento e é proibido o anonimato. Você não precisa de nenhuma lei para regulamentar isso. A norma de eficácia contida, ela já tem uma aplicabilidade direta, mas possivelmente não integral, tá? Porque ela pode, no futuro, ter uma lei, é o principal caso, que restringe o seu conteúdo. Então, se você pegar, por exemplo, o artigo 5º, e em diversos incisos, eles têm aí, o principal deles, que sempre cai em prova, é o inciso 13, que diz assim, é livre o exercício de qualquer profissão. Maravilha, é livre. Você quer ser garçom, você quer ser auxiliar de almoxarifado, você quer ser uma outra profissão, um esportista, não sei o que lá, vá fazer. Agora, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Se a lei trouxer exigências profissionais, condições para o exercício da profissão, você tem que obedecer. Na ausência da lei, gente, você tem tudo. Você pode exercer plenamente aquela profissão. Se a lei disser, você vai ter que fazer uma provinha, como por exemplo no caso dos advogados, vai ter que fazer o exame da ordem, tá? Vai ter que se submeter a essas e aquelas condições, pronto. Aí, se a lei trouxer, a lei ela não vem para dar a eficácia imediata, gente. A lei vem para restringir o
que você já tem. Se não tiver a lei, você tem a maior liberdade profissional. Se a lei restringe, então, é uma norma de eficácia contida ou contível, restringível. Ótimo. Tá? Então, é essa a ideia de que ela pode ser restringida no futuro. Né? Muito bem. Então, norma de eficácia contida, que não é o caso. Aqui eu estou diante de uma norma de eficácia limitada, gente. Se não tiver uma lei criando territórios federais no Brasil, estamos aí, ó, sem território federal. Fernando de Noronha voltou para Pernambuco, tá? Roraima, Amapá se transformaram em estados-membros. Então, eu preciso de uma lei complementar para ter a criação dos próprios territórios federais no Brasil. Então, é a ideia aqui, gente, de uma norma constitucional que precisa de uma lei para ter uma aplicabilidade prática. E aí, quando eu estou diante de um órgão, de uma instituição, a gente chama norma de eficácia limitada de princípio institutivo organizativo. Quando é uma finalidade do Estado, né, algo que o Estado brasileiro gostaria de atingir no futuro, aí você fala de uma norma de princípio programático, porque ela vai trazer um programa de governo, vai trazer uma finalidade para o Estado. Então, quando você tem o Estado promoverá o desenvolvimento científico e tecnológico, o Estado garantirá o acesso de todos à cultura. Essas promessas que a Constituição faz são programas de governo, finalidades, então, normas programáticas. Aí você fala em normas de eficácia limitada de princípio programático. Tá? E aí é realmente a letra, qual é a bichinha aqui? É aquela alternativa, tá bom? Que é a letra D de dado, e eficácia controlada, gente, não tem na classificação de José Afonso da Silva, tá? Então, é a letra D de dado. Questão 6, gente. É uma questão boa, porque ela te dá uma ideia, ela quer te confundir, tá? E cuidado para na prova você estar ligado, gente, para não colar duas coisas que não têm relação. Vamos lá. A constituição de uma associação que pretenda, independentemente de autorização do governo, dedicar-se ao estudo da forma de governo monárquica. Vai estudar a monarquia, gente, algum problema? Nenhum. Com vistas a defender a sua implementação no Brasil, percebendo, para tanto, auxílio técnico e financeiro de associações estrangeiras simpáticas à causa. Ela será constitucionalíssima, gente. Letra A, se não me engano, né? Letra A. Compatível com a disciplina da liberdade de associação na Constituição da República. Gente, o artigo 17 proíbe que os partidos políticos recebam recursos estrangeiros. Aí tudo bem, partido político. Aqui está falando de uma associação, gente. Você não pode ter uma associação recebendo dinheiro de fora? Pode. Ela pode estudar a monarquia? Qual é o problema? Estamos numa democracia, gente. Vamos estudar a monarquia? Vamos. Só que, cuidado, gente, o artigo 5º, no seu inciso 17, proíbe a associação para fins ilícitos, ou que tenha caráter paramilitar. Tudo bem, se fosse uma associação tendente a formar um exército ou uma milícia para tomar o poder, tudo bem, aí teria que ser dissolvida. Agora, para estudar a monarquia, então foi uma questão bem miserável para te deixar assustado. Não pode, não pode. Pode sim, tá bom? Não tem nenhum problema. Partido político não pode receber recursos estrangeiros. Uma associação privada pode estudar a monarquia. Não está estudando nazismo, gente. Não está estudando terrorismo, que seria contra os valores democráticos e do Estado democrático de direito. Não, está estudando a monarquia. Qual o problema? Tá? Então, letra A. Questão 7. Seria incompatível com as normas constitucionais garantidoras de direitos e garantias fundamentais o quê, gente? Pessoal, letra D de dado, a escuta telefônica, pelo artigo 5º, inciso 12, só pode ser com autorização judicial e não autorização policial. O único erro aqui é a palavrinha policial. Fique ligado que as interceptações telefônicas só podem ser, né, ter só podem ser aprovadas, né, autorizadas por uma decisão de uma autoridade judicial, e aí, autoridade judicial para fins criminais, tá certo? Ou de instrução processual penal. Então, teria que ser, inclusive, por um juiz criminal.
Não pode, numa ação de alimentos, numa ação de família, o juiz decretar uma escuta telefônica. Tem que ser por ordem de juiz e no âmbito de um processo criminal ou para fins de investigação criminal. Realmente, no âmbito criminal e por ordem de juiz, nunca por ordem do delegado de polícia. Então, a letra D é errada. E a letra A, gente, eu acho que era uma das mais, assim, menos fáceis de acertar, porque o artigo 5º, inciso 15, ele permite que a lei traga algumas condições à entrada e à permanência de pessoas com seus bens no território nacional. Porque a lei, o artigo 5º, inciso 15, diz, é livre o trânsito no território nacional, vírgula, podendo qualquer pessoa, vírgula, nos termos da lei, nele entrar ou nele permanecer com seus bens. Então, a lei pode trazer algumas restrições à entrada de bens, né, e à entrada de pessoas, leis de imigração e por aí vai. Pode. Dentro do território nacional, a locomoção é livre, mas entrar individualmente, inclusive com seus bens, você vai ter ali a leis de imigração, vai passar pela Receita Federal, e a lei pode trazer restrições, tá? Com base no artigo 5º, inciso 15. A letra A, então, está correta, não era uma violação à Constituição. Letra B, também não, gente. Eu posso ter, não a exigência de uma autorização, mas de um mero aviso, de um mero comunicado às autoridades competentes, no caso de uma reunião pacífica, sem armas, em local aberto ao público, não depende de autorização, mas que tenha o aviso prévio. Artigo 5º, inciso 16. Letra B está correta, não era para você marcar ela, não. Letra C também é meio capciosa. Cuidado, gente. Para que haja uma paralisação das atividades de uma associação, o artigo 5º, inciso 19, permite que seja por decisão judicial, inclusive liminar, não transitada em julgado, uma decisão tomada no começo do processo, liminar ou cautelar, a depender do caso concreto. Mas quando é para dissolver definitivamente a associação, é que eu preciso da decisão judicial transitada em julgado para dissolver uma associação. Mas para suspender as suas atividades, pode ser uma decisão judicial não transitada em julgado. Leia o artigo 5º, inciso 19, que você vai entender. Para suspender ou dissolver uma associação, eu preciso de decisão judicial. Não pode ser decisão da polícia, decisão do Ministério Público, mas quando é apenas para suspender as atividades, pode ser uma decisão não transitada em julgado, uma decisão durante o processo. Pode acontecer. Então, a letra C de casa não tem nenhum problema. E a letra E é o inciso 11, gente, do artigo 5º. Podemos entrar em uma casa alheia de noite, no caso de flagrante, ou para prestar socorro, ou em caso de desastre. Isso pode acontecer. Leia o artigo 5º, inciso 11, você vai entender que esta aqui é uma hipótese de entrada num domicílio alheio legal, lícita, constitucional, não viola a Constituição. E a alternativa correta mesmo é a letra D de dado. A questão 8, tá? Cobra toda, gente, o artigo 14 da Constituição Federal. E considerando que nós estamos falando da Câmara Legislativa do Distrito Federal, gente, muita atenção na parte de direitos fundamentais, direitos políticos e partidos políticos. Então, do artigo 14 ao artigo 17 da Constituição Federal, eu estou falando, eu acho que vai cair. Porque está falando de uma casa legislativa, que a parte política é respirada diariamente. Então, vai cobrar direitos sociais? Pode até cobrar. Pode cobrar nacionalidade? Pode ser. Mas eu acho que tem muito mais razão a FCC cobrar uma questão de direitos políticos. Você tem que estar com eles na ponta da língua, e eu gostei muito dessa questão aqui, tá? De 2016 da FCC. Olha só, gente. Primeiro que dizer que cidadania ativa é o direito de votar. Cidadania passiva é o direito de ser votado. Então, vamos começar aqui. Letra A. Os conscritos não podem votar. Não podem exercer a cidadania ativa. Certíssimo. Artigo 14, parágrafo 2º, é a alternativa correta. Vamos ver qual é o erro das outras. B. Os militares da ativa não podem ser eleitos. Errado. Artigo 14, parágrafo 8º. Se contarem com mais de 10 anos de serviço, poderão ficar agregados durante a campanha, né, do registro até a eleição, e se eleitos, eles vão para a inatividade.
Realmente, o militar com menos de 10 anos, ele, ao se registrar, ele já teria que ir para inatividade, mas existe a possibilidade de o militar ser eleito, tá? E aí diz, os militares não podem ser eleitos, né? Não, podem sim, nas condições do artigo 14, parágrafo 8º da Constituição. Letra C, os analfabetos não podem exercer a cidadania ativa, tá, gente? Isso está errado, porque se você pegar o parágrafo 4º, os analfabetos não podem ser eleitos, cidadania passiva, mas eles podem votar, cidadania ativa, de maneira facultativa, como está no parágrafo 1º do artigo 14, então está errado. Letra D, aos jovens entre 16 e 18 é facultado o exercício da cidadania passiva, uma ova, porque entre 16 e 18 você não consegue ser eleito para nada, porque a idade mínima para ser vereador é 18 anos. Deputado federal, estadual, prefeito, babá, 21 anos. Governador, 30 anos. E senador e presidente da República, 35 anos. Então, entre 16 e 18, você vota facultativamente, mas você não é votado para nada. Então, a questão está errada, porque se tivesse dito aos jovens entre 16 e 18, é facultado o exercício da cidadania ativa, aí estaria correto, com base no parágrafo 1º do artigo 14. Mas foi colocado passiva, está errada a letra D. E a letra E, somente aos 30 anos o brasileiro atinge a cidadania plena, né? A doutrina usa esse termo de cidadania plena, gente. Quando você atinge os 35 anos de idade, você já pode votar e ser eleito para tudo. Que aí é com 35 anos que você pode ser eleito para presidente da República ou senador da República também. Então, é com 35 anos que você atinge a cidadania plena. Letra E também está errada, com base no artigo 14, parágrafo 3º, e, portanto, a questão 8 é a letra A. Questão 9, gente, uma questão muito legal, de procurador do município de Campinas, em São Paulo, que cobrou 3 coisas ao mesmo tempo, gente. É uma história longa aqui, tá? Mas era o caso de um prefeito que contratou sua mulher como secretária municipal. Eles se separaram no meio do mandato e ela, então, quis concorrer a vereadora no município onde o ex-marido é prefeito, e o ex-marido, que é prefeito, está concorrendo à reeleição. Então, uma história aqui muito bem elaborada, muito bem feita, e a alternativa correta é a letra B de bola. Por quê? Primeiro, pela súmula vinculante 18, gente, do Supremo, se houver uma dissolução do vínculo conjugal no meio do mandato, a tal da inelegibilidade reflexa ou por parentesco, que está no artigo 14, parágrafo 7º, que os parentes até 2º grau do prefeito, do governador ou do presidente, nos 6 meses anteriores ao final do mandato, isso se estende, os seus parentes até o 2º grau, são inelegíveis na circunscrição do titular, então, no âmbito do Estado, naquela circunscrição estadual, os parentes do presidente da República são inelegíveis no Brasil inteiro, e os parentes do prefeito são inelegíveis na circunscrição do município. Então, isto, pela súmula vinculante 18, quando há uma separação no meio do mandato, há a questão porque havia muitas fraudes, né, separações simuladas para poder evitar a inelegibilidade, o Supremo decidiu, e editou uma súmula vinculante, para dizer que a separação do vínculo conjugal no meio do mandato não impede a incidência da inelegibilidade reflexa ou por parentesco do artigo 14, parágrafo 7º. Então, a mulher do prefeito não poderia concorrer a vereadora, tá? Porque continua a inelegibilidade por parentesco. Agora, o prefeito pode concorrer à reeleição? Pode. Artigo 14, parágrafo 5º. Pelo que dava a entender aqui, era a primeira reeleição dele. Pode. Não estava dizendo que ele já era um prefeito reeleito. Então, ele estava no primeiro mandato, poderia concorrer à reeleição do 2º mandato. Então, o prefeito podia concorrer, ela não podia concorrer a vereadora, e a nomeação dela como secretária municipal foi constitucional. A gente tem a súmula vinculante 13 do nepotismo, mas a gente tem o Supremo entendendo que essa súmula vinculante não vale para cargos políticos. E o ministro de Estado, o secretário do Estado ou o secretário municipal é considerado um cargo político
De modo, isso foi numa reclamação 6650, medida cautelar, agravo regimental, tá certo? Então, nesta decisão, o Supremo entendeu que havia uma possibilidade de haver a contratação, nesse caso concreto que eu citei aqui, o governador nomeou seu irmão como secretário de Estado. O prefeito podia ter contratado sua mulher como secretária municipal. Por essa jurisprudência do Supremo, a súmula vinculante 13 do nepotismo não se aplica a cargos políticos. Então, os três conhecimentos foram cobrados juntos numa questão muito inteligente, tá certo? E a questão 10, gente, cobra o artigo 38 da Constituição Federal. Bruna é servidora pública efetiva do TRT da 14ª e pretende se candidatar ao cargo de vereadora. É só você pegar isso aqui, gente, e trazer para a Câmara Legislativa. Bruna é servidora da Câmara Legislativa e pretende se candidatar ao cargo de deputada distrital, digamos, né? Depois a gente resolve. Primeiro vamos acertar a questão e depois a gente transfere. Então, neste caso, se eleita, no exercício do mandato eletivo, não havendo compatibilidade de horários, Bruna será, e aí, gente, é a letra D, afastado do cargo efetivo, porque não tem compatibilidade de horários, tá? Que é o artigo 38, inciso 3, sendo-lhe facultado optar pela remuneração, tá certo? Uma das duas, porque é o que está no artigo 38, incisos 2 e 3. A pessoa titular de cargo efetivo que é eleita prefeita ou prefeito, ela vai poder optar pela remuneração. Vai se afastar do cargo efetivo e vai optar pela remuneração. Imagina que é o prefeito de um município pequeno, mas o cara é, sei lá, auditor da Receita Federal, ganha muito bem, tudo bem. Ele vai optar pela remuneração federal, mas vai ter que se afastar para poder exercer o cargo de prefeito. Leia o artigo 38, inciso 2 da Constituição Federal, tá certo? E aí, vereadora, o inciso 3 do artigo 38 vai dizer, se tiver compatibilidade de horários, pode combinar. Mas se não tiver compatibilidade de horários, se afasta do cargo efetivo e aplica a mesma coisa do inciso 2, opta pela remuneração ou de servidora aqui do TRT ou de vereadora. E aí a questão correta é a letra D de dado. Mas se fosse, de repente, Bruna é servidora da Câmara Legislativa e quer se candidatar a deputada distrital, aí vai se aplicar o artigo 38, inciso 1. Ela vai se afastar do cargo efetivo de servidora da Câmara Legislativa e vai ganhar a remuneração do cargo eletivo, tá? Que é a ideia do artigo 38, inciso 1. Tá bom? Então, o artigo 38, muito cobrado em prova, a Fundação Carlos Chagas vai cobrar isso também muito bem. Não deixe de saber isso em prova, inclusive se fosse um caso simulado da própria Câmara Legislativa. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham feito um bom simulado, tá? Bastante questão aí da FCC e a gente vai continuando na nossa toada a cada semana, gente, tentando pegar, principalmente aos nossos alunos que são do nosso site, entenda que regimento interno, lei orgânica do Distrito Federal, a gente está tentando pegar o que a gente já estudou, tá certo? O que a gente já estudou. Sendo que direito constitucional, gente, o nosso cronograma de direito constitucional é a partir da última semana de julho, tá certo? Então, direito constitucional ainda não começou no nosso site, gente, presumindo que, inclusive, você, que é estudioso aí para concurso, já tem as manhas de direito constitucional, uma manha mínima, tá? O problema que eu quis enfrentar logo é lei orgânica do Distrito Federal, que eu imagino que a maioria de vocês não tivesse um primeiro contato já consolidado, regimento interno da Câmara Legislativa, muito menos, e processo legislativo, em que eu dou uma boa base de poder legislativo e processo legislativo, para você chegar na prova detonando geral e não tendo dúvida sobre essa realidade do que é o poder legislativo. Tá certo? Então, eu queria que você, então, né, entendesse que direito constitucional a gente só vai fazer questão da FCC, porque a FCC não fez concurso da Câmara Legislativa, né, antes, então não tem questão de regimento interno. Tá? Questão de lei orgânica também não encontrei nenhuma questão da FCC. Tá? Então, a gente vai se virando aqui, como pode. E a FCC a gente vai pegar mesmo questão de direito constitucional, ficar batendo aqui até o domingo anterior à prova, tá bom? E com fé em Deus, vai dar tudo certo, que a gente vai acertar e cravar essas questões que vão cair na prova. Tá bom, gente? O objetivo desses simulados é esse. Eu quero cravar, tá,
as questões que vão cair de lei orgânica e de regimento interno, direito constitucional na medida do possível, tá certo? E, obviamente, eu também não vou me comprometer em dizer que eu vou conseguir acertar, mas eu quero pegar aí bastante questão, tá bom? Junto com os nossos cursos, tá certo? Que é o objetivo de você chegar na prova sem dúvida alguma sobre essas questões, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Então, até o próximo domingo e até o próximo simulado. Tchau.